Então, para mim, já está mais do que preparado. A gente viu a estrela dele, né? Entra num jogo truncado, um jogo difícil para a seleção, que na minha cabeça já aquele 0 a 0 estava bem desenhado. Ele entra, faz o gol, estava bem posicionado, tem estrela. Com 17 anos, para fazer o gol da vitória. Ele tem isso, ele tem mais do que estrela, e às vezes quando a gente fala isso, parece que menospreza o talento que ele tem, e ele tem muito. Predestinado. Esse moleque, ele é predestinado. É um orgulho ver esse menino vestir a camisa da seleção brasileira e o Chico tá coberto de razão. E foi isso que eu gostei. Então, o menino tá de parabéns, esse menino da avó que vai ver vovó, que não é ele, é outro. Mas é o Endrick, vai ter uma vida maravilhosa. E ainda acredito, veja bem que eu vou falar. Galera, o Endrick brilhou na vitória da seleção brasileira contra a Inglaterra. Entrou ali no segundo tempo, o garoto tem muita estrela, entrou fazendo o gol que deu a vitória para o Brasil. E a mídia esportiva está rasgando elogios ao garoto, ele com apenas 17 anos, fazendo história. Vamos ver aqui o pessoal do Jogo Aberto falando do Endrick, da vitória do Brasil. Aproveitar aqui e deixar os créditos do vídeo ao Jogo Aberto. O Jogo Aberto que está de cenário novo. Parabéns aí ao pessoal do Jogo Aberto. Ficou muito lindo o novo cenário. Vamos ver aqui, né, o pessoal falando do Endrick. Créditos aqui na descrição. Deixa o like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Muito feliz de ver o Endrick fazendo seu primeiro gol na seleção, eu acompanhando de perto. Encontrei ele quando ele tinha 15 anos, ele tinha os mesmos sonhos que ele tem agora, de ser muito feliz, de fazer grandes coisas no futebol e vem evoluindo a cada dia, vem amadurecendo e podendo fazer tantas coisas com apenas 17 anos. Isso é muito importante para ele, para a família. Espero que ele possa seguir no caminho certo, escutar todas as pessoas mais experientes que ele, como eu tive o meu processo aqui no Real Madrid, de poder escutar todas essas pessoas e poder amadurecer tão rápido. Por chegar aqui com 18 anos, é sempre importante você ter essa tranquilidade, porque é um clube, é o maior clube do mundo, onde tem muita pressão, tem muitas pessoas falando bem, mas também tem muitas pessoas falando mal de ti, e que ele possa fazer tudo de melhor, porque se ele estiver bem, eu vou estar bem, e se eu estou bem, os meus companheiros vão estar bem, e se os meus companheiros estão bem, o clube vai estar bem. E sobre o demais, que ele possa ter tranquilidade também, e que eu vou estar aqui para ajudar ele em tudo. Do Endrick de Ser. O Vini Júnior poderia ter feito o gol, acabou optando por passar a bola para o Endrick, que acabou fazendo o gol definidor do resultado, 1-0 Brasil sobre a Inglaterra. Uma seleção que mostrou também qualidade, que tem bons jogadores. Mas estava com desfalques, mas jogou, foi para cima. Um primeiro tempo bem movimentado, o Brasil com chances mais efetivas. Poderia ter aberto o placar já na primeira etapa. Capelanes, que coisa, quem diria, hein? Cara, o Brasil mostrando suas credenciais em pleno estádio de Wembley, diante dos ingleses, uma das seleções mais badaladas dos últimos anos. E vou falar bem a verdade, eu não botava fé. Eu não achei que o Brasil fosse fazer uma estreia no início de trabalho com o Dorival, vindo de péssimos resultados e principalmente de um nível de desempenho muito ruim. A seleção brasileira voou baixo na primeira etapa. Paquetá jogou muito bem. Achei que o Vinícius Júnior e o Rafinha, até pelo potencial do Vinícius Júnior do Real Madrid, ele teve a humildade de reconhecer que ainda na seleção brasileira ele não atingiu aquele mesmo nível. O Rafinha é um jogador que a gente já conhece desde os tempos do Leeds, corta muito pela esquerda, acho que falta um pouco de qualidade nesse setor do meio campo e do lado do campo, então acho que a seleção brasileira, aos poucos, ela vai pegando, e o Sgarbi falou uma coisa aqui fora do ar que é importante, que ele citou, que é o nível de idade. Só tinha um jogador acima dos 30 anos, que no caso é o Danilo, capitão do time. Então, acho que assim, é um processo gradativo para a seleção brasileira, que no seu primeiro teste, mesmo no amistoso, com a seleção britânica desfalcada, eu acho que o trabalho do Dorival Júnior tende a crescer. E, principalmente, abrindo o leque para outras oportunidades de jogadores diferentes. Sgarbi, você vive a realidade bem semelhante à do Endrick, não jogando futebol, logicamente, mas você também é o mais jovem aqui. Você chegou com pouca idade e as pessoas falam, calma, tem que dar tempo, tem que esperar. Ontem eu já ouvi comentários, não, ele não precisa ser titular ainda, entra de novo no segundo tempo. Você que vive uma situação semelhante na sua área, qual é a sua opinião? Ele já deve ser titular contra a Espanha ou espera para o segundo tempo? Não, para mim tem que ser titular absoluto, Rê. Absoluto, tem que dar oportunidade para o Endrick nesses momentos. A gente viu no passado no Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras tinha praticamente já o campeonato perdido, né? Botafogo praticamente campeão.
botou o moleque para jogar, ele colocou a bola embaixo do braço e foi campeão brasileiro sendo protagonista do time. Então, para mim, já está mais do que preparado. A gente viu a estrela dele, né? Entra num jogo truncado, jogo difícil para a seleção, que na minha cabeça já aquele 0 a 0 estava bem desenhado. Ele entra, faz o gol, estava bem posicionado, tem estrela. E para mim a seleção foi muito bem. Nós cobrávamos muito, né? Pô, tem que marcar amistoso com seleções mais fortes, não só as seleções aqui da América do Sul, Bolívia, Venezuela, Peru. Não, vai jogar contra a Inglaterra, contra a Espanha, contra a França. Foi o primeiro teste. E a gente viu que a seleção brasileira se comportou bem, impôs o seu estilo de jogo. Então, para mim, foi muito bem e eu fiquei animado com essa estreia do Dorival. Chico Garcia, era o trio de ataque do Real Madrid ou da seleção brasileira? Dava uma confusão, não é? Já pensando no Endrick ao lado do Rodrigo e também do Vini. Então, Rê, eu acho que a gente muitas vezes quer dar um tempo ao Endrick que ele não quer. Muitas vezes a gente, por conta da idade, bonito fala isso, assim... irmão, bonito isso. Porque bonito, na né? prática ele mostra que ele não precisa desse tempo. Todas as vezes que ele é colocado Ué, mandaram campo, ele pra Disney. Lembra? Então... Aí E ele estava perderam o pronto. Mundial, é? E ele estava pronto. Ele foi protagonista de 2 títulos brasileiros do Palmeiras, quando ele entra na reta final em 22 e no ano passado também, botando aquele jogo contra o Botafogo no bolso. Aí ele chega na seleção brasileira e ele tem uma coisa, ele tem a magia que acompanha os grandes. Opa. Porque assim, foi fácil fazer esse gol empurrando a bola para o fundo da rede com o gol aberto. Tá bem, mas vejam como ele acompanha a jogada e a bola caprichosamente, porque o Vini poderia ter feito o gol. E a gente estaria falando aqui da estreia da seleção, mas ela caprichosamente desvia no goleiro e se oferece para quem? Para o Endrick, com 17 anos, para fazer o gol da vitória. Ele tem isso, ele tem mais do que estrela, e às vezes quando a gente fala isso, parece que menospreza o talento que ele tem, e ele tem muito. Mas precisa disso também, ele tem... Como dizem os mais jovens, ele tem um molho, Sgar. O molho? Ele tem um molho. Entendi. Ulisses, de repente, se o Richarlison tivesse à disposição plenamente, falando da questão física, talvez o Endrick não seria a primeira opção do Dorival, não saberemos. Não, Renata, assim, é um jogo emocionante. Eu transmiti o jogo na Rádio Bandeirantes por que eu te falo isso? Porque eu tenho uma paixão pelo futebol. Eu tenho uma paixão pelo futebol brasileiro, eu respeito muito o Denilson como pentacampeão. Os jogadores que foram campeões pelo Brasil, acho que tem 340 jogadores campeões no mundo vivos até hoje. No Brasil tem mais de 60, 61, não é? Jogadores vivos no Brasil que foram campeões do mundo. E a gente tem que respeitar muito isso. E aí eu vejo, assim, uma seleção brasileira com meio de campo de muita marcação, né? O João jogando, marcando muito, dando liberdade para o ataque funcionar, sabe? Quando os atacantes não tem que se preocupar muito. Bruno Guimarães foi Bruno muito Guimarães bem, demais. Para mim, o melhor em campo, no quesito contenção, marcação, guardar posicionamento, sair jogando. Então, a gente ganhou muito com isso. Tanto o Beraldo, na zaga da seleção brasileira, o Fabrício, você vê que funcionou. É uma coisa que funciona, porque tem proteção na zaga feita por esses 2 jogadores. Agora, eu utilizei na narração predestinado. Esse moleque, ele é predestinado. É um orgulho ver esse menino vestir a camisa da seleção brasileira e o Chico está coberto de razão. Não adianta querer segurar. Não adianta segurar. Solta. Solta o moleque que ele dá conta do recado, ele já provou isso. E o Vini tem que se ligar um pouquinho. O Rodrigo e o Rafinha não foram bem também, não gostei muito. Mas o Dorival, nota 1000, fez o Brasil jogar. Colocar a Inglaterra no seu campo de defesa e se preocupar em marcar. Vocês vão ver quem vai falar sobre Endrick daqui a pouquinho, mas antes, Rona, você que não se manifestou ainda, eu quero a sua opinião sobre a entrada do Endrick e a frieza para fazer o gol que definiu a partida. E a confiança do treinador também. Acho que tudo que aconteceu nessa vitória... Menina Renata, tudo que aconteceu na seleção brasileira tem um nome só, Pica-Pau. É o nome dele. Ele fez a diferença. Como diz o Chico, com a tal da magia dos grandes, essas conversas fiadas. A verdade é que o Dorival, ele é simples. Ele coloca o jogador numa situação onde ele tem que ser o jogador, ele tem que ser comandado. A gente percebeu isso. Tanto é que quando o Henrique fez o gol, ele falou assim, o moleque estava fora, que ele falou, se posiciona que você vai fazer outro. E quase. E ele já estava ciente do que ele ia enfrentar. Estava no local certo, porque a gente fala isso, o cara tem que estar no local certo também. E o Dorival estava. Então, todos os jogadores corresponderam porque cada um jogou na sua posição. Não tem gente para inventar. O Dorival não quer uma família. Ai, vocês são minha família. Não, você tem que trabalhar para o Brasil. E foi isso que eu gostei. Então, o menino tá de parabéns, esse menino da avó que vai ver vovó, que não é ele, é outro. Mas é o Endrick, vai ter uma vida maravilhosa. E ainda acredito, veja bem que eu vou falar aqui, hoje, na Casa Nova, nessa mansão de 18 quartos. Meu Deus! Moiou.
Esqueceu. Neymar. Ah, esquece. Neymar tendo responsabilidade, Você tava indo bem. fazendo parte de uma equipe, jogando muita bola, que sempre jogou bola o Neymar. Tendo o comando de um cara forte que já peitou ele quando ele era juvenil, quando ele era pequenininho. Pequenininho, teve que peitar. Peitou. Quando peita... O Neymar que peitou aparece o penta. O Neymar que Deixa pra você. Não, deixa pra Peitou você. e penta. Quando peita, aparece o penta. Ô, Rona, agora, muitos jornalistas europeus, quando viram o Endrick e, claro, fez o gol decisivo, já começaram a compará-lo com o Romário, e o próprio Romário fala do Endrick. Nossa. Cara, assim, o futebol tem muito disso, né? Quando aparece um jogador novo, com algumas características de um que já passou, as pessoas logo fazem essa comparação. Eu acredito que o Endrick realmente é um grande atacante, é um jogador que tem total condição de ser o camisa 9 da seleção, assim como o Vitor Roque, que hoje está no Barcelona. Na minha opinião, são os dois jogadores, ou jogarão os dois, ou um disputará a posição. Só que está muito cedo para a gente fazer a comparação. Primeiro eu desejo ao Endrick muita sorte, que ele tenha esse faro de gol daqui para frente, principalmente na seleção brasileira. Mas é uma comparação ainda muito cedo para ser feita, até porque Romário é Romário, só tem um e vai ter um só para sempre. Bom, a seleção jogou tão bem, mas claro que sempre tem o protagonista. E o cara que faz o gol vindo do banco de reservas, tão jovem quanto o Endrick, que é o atleta mais jovem a fazer um gol em Wembley, não é? Então, já conseguiu esse número para a carreira, e é um número pessoal, mas é valioso. Everton Guimarães. A gente conhece muito bem o futebol do Endrick, acostumados aqui a vê-lo no Palmeiras, mas na seleção brasileira principal, ele conseguiu fazer mais barulho do que na pré-olímpica, por exemplo, não é? Porque tem méritos. Boa tarde, Everton. Buenas. Parabéns a todos aí pela Casa Nova, parabéns para todos nós também. E, Renata, eu acho que o Romário é meu ídolo só no futebol e tão somente no futebol, ídolo máximo mesmo, né? O primeiro grande título mundial que eu pude comemorar pelas ruas do Pombal, correndo feito um louco, foi com ele ali em campo e aquela decisão toda, e como ele foi decisivo na Copa de 94. Então, ele tem razão. Acho que não cabe nenhum tipo de comparação do Endrick com qualquer que seja o grande atleta que passou pela seleção. O Endrick, ele está trilhando um caminho ao lado do Vitor Roque também, nós temos aí o menino Savinho, daqui a pouco o Estevão, de uma geração muito qualificada e até aqui se mostrando com a cabeça muito boa, né? E isso é de fundamental importância também, ter a cabeça no lugar, e parece que todos esse quarteto tem. Então, nesse aspecto, o Romário tem razão. Acho que sem comparações, eu acho que as responsabilidades colocadas paulatinamente nas costas do Endrick, acho que inevitavelmente vai acontecer. Ele tem dado conta do recado, ele tem estrela. O Ulisses foi muito bem nessa questão da predestinação, ele é um jogador predestinado. Acho que nós estamos muito bem servidos, e sem essa de falar que não, a safra não é tão boa. Não, a safra é boa. E um ponto que eu acho que vai ao encontro dessa safra, Renata, foi uma declaração do Danilo. Eu peço perdão por não saber para quem ele falou exatamente, senão daria os créditos aqui. O Danilo falou de algo como deixar fazer aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Eu entendi que meio que nas entrelinhas ele deu uma letra para o Fernando Diniz, de muita complicação, de coisas, de ideias muito diferentes e tal. E o Endrick, falando sobre o que o Dorival disse para ele antes de entrar em campo, entra lá e divirta-se. E é isso. Não é fazer o que você bem entende, mas divirta-se. Faça aquilo que todos vocês sabem fazer. E a seleção fez, Renato. Ah, mas eles estavam desfalcados. O Brasil também estava desfalcado, né? E o Brasil foi lá, dentro de Wembley, uma vitória muito simbólica para o bom início de trabalho do Dorival, que tem se mostrado um cara que chega realmente e muda patamares por onde tem passado, Renato. Muito bem, Everton. Gostei do seu comentário. Agora, daqui a pouquinho, vamos ver uma declaração emocionada do Vini. Tá aí, galera. Endrick foi um dos destaques na vitória da seleção brasileira contra a Inglaterra, lá em Wembley. Garoto com 17 anos, fazendo história, entrando no segundo tempo, marcando o gol que deu a vitória para o Brasil.
Muita gente já pedindo a titularidade do Endrick contra a Espanha. Ainda é muito cedo, né, para a gente ficar colocando ali, pedindo, né, o Endrick de titular. A gente sabe que o garoto joga muita bola, entrou ali no segundo tempo, tem muita estrela também, já entrou decidindo o jogo. Muita gente tentando tirar os méritos do gol do Endrick, né, falando que foi fácil ali, qualquer um faria aquele gol, mas o garoto tem todos os méritos no gol. A gente já conhece aí, pelo pouco tempo da carreira do Endrick, mas a gente já conhece, um garoto que acredito que vai dar muitas alegrias para o torcedor brasileiro. Já deu muitas alegrias para a torcida do Palmeiras. Nos últimos 2 brasileiros mesmo foi o Endrick foi um dos destaques. No último mesmo, naquela campanha aí, que o Palmeiras conseguiu aquela arrancada, tirando o título do Botafogo. Então acredito que esse garoto aí vai brilhar muito no futebol. Como eu falei, ainda é muito cedo para a gente ficar aqui comparando ele com o Romário, com o Ronaldo. Como o próprio Romário falou, né? Romário só vai existir um, Ronaldo também. O garoto tem muito potencial. Vamos aguardar, né, os próximos jogos. Mas está sendo legal de acompanhar esse início, né, de carreira do Endrick, garoto jogando muita bola. E já fica a expectativa do torcedor para esse jogo de amanhã. Será que o Dorival vai colocar o Endrick de titular? Acredito que não. Ele pode entrar ali no decorrer da partida, quem sabe no segundo tempo. Vamos ver, né, como é que vai ser essa partida de amanhã. Palmeiras que segue a preparação para essa partida da semifinal do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. Jogo nessa quinta-feira, né? Palmeiras fazendo essa partida para, quem sabe, conseguir a sua vaga na final do Paulistão 2024 após essa pausa para a data FIFA. O calendário vai ficar muito apertado, muitos jogos, começando também Libertadores, logo na sequência também já vem o Brasileirão. Agora a temporada vai começar de verdade. Os jogadores que estão na seleção, o Endrick e o Murilo, vão estar à disposição, acredito, para esse jogo contra o Novo Horizontino. Mas vamos aguardar, né? Tá legal demais aí de acompanhar, ver o Endrick brilhando na seleção brasileira. Não só o Endrick, mas a seleção em si, o coletivo funcionando, o Brasil vencendo muito bem a Inglaterra, o que deixa o torcedor esperançoso para a sequência dos próximos jogos e quem sabe, né, aí na próxima Copa do Mundo, ver o Brasil jogando muita bola aí. Essa nova geração, essa garotada aí promete muito. O Endrick, Vinícius Júnior, Rodrigo, moleques aí muito bom de bola. Vamos aguardar, né? Deixa sua opinião nos comentários, deixa o like, valeu galera. Obrigado a você que assistiu até o final e até o próximo vídeo.